Bom, vamos lá. Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ler dos versos 1 até o 8, tá? Então a Bíblia, ela nos diz o seguinte: Apocalipse capítulo 21, versos de 1 até 8. Eu ainda estou ouvindo umas páginas, eu vou esperar mais um pouquinho para ler. Acho que todos nós achamos. Vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada, isso mesmo, para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Eterno Deus, eu agradeço pela tua palavra. Agradeço ao Senhor Deus, porque o Senhor nos dá esperança. O Senhor nos traz esperança. E nós te agradecemos por isso. Esperamos que um dia possamos estar contigo, ó Pai, pelo sangue de Cristo, um dia derramado na cruz do Calvário. Porque, ó Pai Santo, devido a isso, nós somos habitação do teu Santo Espírito. Porque temos a tua palavra, ó Senhor Deus, para andarmos nos caminhos que o Senhor preparou, para que andássemos neles, ó Pai, nos caminhos das boas obras. E que o Senhor se agrade de cada um de nós. E nós que estamos no templo, daqueles irmãos que não puderam estar conosco, estão em casa, ó Pai, acompanhando os nossos amigos que nos visitam, os amigos que nos acompanham também de casa. Eterno Pai, abençoe cada um de nós, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bom. Irmãos, na minha penúltima mensagem, eu preguei aqui sobre Jó capítulo 3. Lá, naquele texto, também naquele dia, o que nós estudamos, o que nós falamos, o que nós aprendemos sobre um homem sem esperança. Essa é a ideia daquele texto, né? É claro que a gente tem o livro de Jó inteiro e a gente não pode, de forma nenhuma, pegar aquele texto e, é claro, num culto como esse, parar nele. Nós precisamos ir um pouco além dele. Mas naquele dia a ideia foi falar disso. Um homem sem esperança. Na última mensagem, estive aqui falando com os irmãos do Salmo 22. Ali nós vimos o triunfo do Messias. Mas o Messias, ele não triunfa antes do sofrimento. E hoje eu quero trazer para você, agora sim, palavras somente de esperança. Tirando o verso 8, que é um verso duríssimo. E aí eu quero que você que está nos visitando, você que tem nos visitado, você que tem nos acompanhado, que você lesse comigo, não sei se vou conseguir chegar nele hoje, né? Mas a ideia é a gente falar dessa parte da Bíblia, e eu prometo aos irmãos que em algum outro momento nós voltaremos aqui, porque aqui o texto ele é riquíssimo, irmãos, e não tenha dúvida, com o tempo que eu tenho aqui, nós não vamos nos aprofundar tanto quanto deveríamos, tá? Talvez, se a gente pegasse e dividisse esse texto assim, versos 1 e 2, 3 e 4, isso, 5 e 6 e 7 e 8,
Então a gente precisaria de umas 4 horas para a gente conversar sobre o texto, tá? Talvez a gente tinha que passar 1 hora estudando cada par de versículos aqui. Mas só para você que nos visita, né? E é claro, é para os crentes também. Para você que tem nos acompanhado, tem nos visitado, você que é a primeira vez que está aqui. Mas quanto aos covardes, é duro demais isso daqui. E aos incrédulos. Você vê que existem pessoas, e a gente também gosta disso, que nos chamam de crentes. Irmãos, a gente ser chamado de incrédulo é uma desonra para nós. Imagine eu e você, em algum momento da nossa vida, ser chamado de incrédulo. Não, de forma alguma. Nós somos crentes e crentes em Cristo Jesus. E aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E aí, olha só isso daqui daria 1 hora de conversa entre nós, o que é a segunda morte. Que ninguém que está aqui hoje, nem que está nos acompanhando pelo Facebook, ninguém passe pela segunda morte. E muito rápido para você. Muito rápido. E já faço o apelo agora. O crente nasce 2 vezes e morre 1. Nós, crentes em Cristo Jesus, nascemos porque um dia a nossa mãe nos deu à luz. Nascemos da carne, mas também nascemos do Espírito. Então, o crente em Cristo Jesus nasce da carne e do Espírito. E por causa disso, é possível uma nova vida em Cristo. Cada um de nós podemos melhorar e melhorar e melhorar, porque somos crentes em Cristo Jesus. Nasce 2 vezes. E se Cristo não voltar, morre 1. Morre para este mundo. E eu te digo, baseado no Evangelho de João, nós não veremos a morte. Os outros nos verão mortos, mas nós estaremos vivos. Mas como estamos nesse mundo e falamos de morte, então nasce 2 vezes e morre 1. Quem não tem Cristo como Salvador? Ele nasce apenas 1 vez. A mãe dessa pessoa dá a luz a ele, ou a ela. Mas morre 2. Porque o texto está nos dizendo, esta é a segunda morte. Morre para esse mundo e morre para Deus na eternidade. Esta é a segunda morte. Muito bem, mas vamos para palavras de esperança hoje. Porque o texto começa dizendo, e vi um novo céu e uma nova terra. Essa ideia não é nova para aqueles que acompanham a leitura do texto. Então imagine que você tem lido a Bíblia. Quando você chega em Apocalipse, isso não é novo. Imagine que você é alguém que está entre os primeiros que recebem o texto, e alguém vai na frente da igreja e lê o texto. E vi um novo céu e uma nova terra. Mas você é daqueles que está esperando por isso. Você já viu isso antes. Por quê? Isaías capítulo 65. Alguns textos eu vou ler, tá, irmãos, hoje. Mas sempre deixe marcado aí Apocalipse, que a gente vai voltar para ele, como sempre eu tenho tentado fazer. A esmagadora maioria das vezes eu prego dessa forma. Saindo do texto em alguns momentos, mas voltando para o texto, porque a mensagem, o meu objetivo é explicar a Bíblia, apenas isso, tá? Vamos lá, Isaías 65. Então imagine o povo de Israel, tá? Imagine isso. Então o rolo de Isaías já existia nessa época. Então vamos lá, quando a gente lê o livro de Atos, o que acontece? A gente vê judeus, a gente vê prosélitos e a gente vê tementes a Deus. Um judeu tem contato com isso aqui. Qualquer prosélito também tem contato com isso. E os tementes a Deus também. Isso tem diferença. Quando você lê o texto de Atos, tem diferença entre esses 3 grupos. Judeu, ele é judeu de nascença. Um prosélito é aquele que se torna judeu. Agora, aquele que frequenta a sinagoga,
que não é circuncidado, por exemplo, é um temente a Deus. Então, essas 3 categorias, eles têm, pelo menos, eles têm contato com o rolo de Isaías. Então, imagine o seguinte, imagine alguém que fez parte da sinagoga, ou foi à sinagoga, de repente, a pessoa que está responsável por ler Apocalipse, lembre-se, Apocalipse era para ser lido no meio do povo. Aí ele chega nesse, aqui lá não tem versículos, capítulos e versículos, mas chega nesse ponto. E esse criou novos céus e nova terra. Isaías 65. Eu falei o texto? Falei? Isaías 65? Então 17. Então não falei completo. Tá. Isaías 65, 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Eu vou deixar para você ler o restante em casa. Tá? Alguém aqui está lendo Isaías? Ninguém? Você está lendo Isaías? Pronto. Então vou deixar, você em breve vai chegar aqui. Aí você vai se regozijar com o restante do texto. Então alguém teve contato com isso. Mas não somente esse grupo. Por quê? Porque as igrejas, assim, pedrinas, sabe? Aquelas que Pedro cuidou, também tem isso. As igrejas paulinas, as igrejas joaninas. Irmãos, sempre tem alguma coisa. Mas olhe só, por exemplo, 2 Pedro, capítulo 3. Então, para ganharmos tempo, vamos direto ao verso 13, tá? Tá bom? Então, vamos lá. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? O que está escrito aí? Novos céus e nova terra, em que habita a justiça. É isso que o povo do Novo Testamento, e a gente tem que lembrar, a região ali é pequena. Esse povo aqui tem contato também, Paulo, Pedro, João, em certa parte tem contato. Tiago, né? Tem que lembrar disso. Então é claro que isso aqui não é um ensino específico desse homem, porque a gente está olhando para cima sempre. Quando a gente tem contato com o Senhor Jesus, a gente passa a olhar para cima. Você tem que lembrar que quando você lê o Velho Testamento, todo mundo vai para baixo. A ideia deles. Eles sabem que o Pai está para cima, mas eles olham para baixo. Quem nos ensina isso é o Senhor Jesus. E depois, quem confirma isso são os apóstolos. Então a gente passa a olhar para cima, e não somente olhar para cima, mas agora a esperar novos céus e nova terra. E aí a gente chega em Apocalipse, capítulo 21, e a Bíblia está nos dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra. E aí, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Então tá jóia. Então vai existir um momento na história de todo ser humano. Não, vamos falar na história do universo, na história da humanidade. Em que tudo que a gente vê não existirá mais. Ou podemos pensar, tudo que a gente vê ao nosso redor será transformado, porque agora nós temos um novo céu e uma nova terra. E o apóstolo João está vendo isto. Ele vê de forma plena? Irmãos, creio que não. Mas ele vê isso. Quando é que alguém vai ver de forma plena? Quando o céu for inaugurado. O céu já foi inaugurado? Não responda, por favor. A resposta é não. O inferno não foi inaugurado. O céu não foi inaugurado. Ô Neil, mas e como é que é esse negócio de morrer e ir para o céu se o céu não foi inaugurado? Calma, ele será inaugurado. O Senhor Deus está cuidando de tudo isso. Mas hoje em dia, você não tem a dúvida, mas o meu pai morreu, minha mãe morreu, são crentes em Cristo Jesus, hoje estará comigo no paraíso. Mas tem uma coisa ainda melhor ainda para vir. Porque essas coisas descritas a partir do capítulo 21 de Apocalipse ainda não aconteceram. E a gente tem que chegar lá para essas coisas acontecerem. Não por causa de nós, mas porque Cristo assim decidiu. Porque o Senhor Deus decidiu. Estou esperando você chegar.
Você é Miguel, né? Pronto. Tá vendo? Falta você lá ainda. Hein, Lucas? Falta você lá. Será que tudo isso já aconteceu? Não. Mas estar com Cristo, a Bíblia diz que é ainda melhor, não é? Não é isso? Hoje estarás comigo no paraíso, dizendo para o malfeitor, o nosso irmão da cruz. Claro que é bom estar lá. Mas o que está descrito, a partir do capítulo 21, é que assim, é que vocês que estão acompanhando isso de Apocalipse, sabem que o capítulo 7 de Apocalipse é céu também, viu? É que não está na ordem. Mas o capítulo 7 também é céu. Tem coisas que acontecem na terra, coisas que acontecem no céu. O capítulo 7, mesmo estando no meio ali, lê, durante você vai perceber, é céu ali. Tá? Muito bem. E aí, agora a gente está no capítulo 21. O primeiro céu e a primeira terra passaram. Passaram. Então imagine, alguma coisa aconteceu aqui. Preste atenção nesse texto, se você nunca olhou para esse texto dessa forma aqui. Por exemplo, comparando com essa ideia de que algo vai passar, algo vai deixar de existir, por favor. Você não pode ler esse texto nunca mais sem essa ideia, Romanos capítulo 8. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, para Romanos capítulo 8. Vamos lá, irmãos. Todos comigo aí em Romanos capítulo 8. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Está vendo? O céu ainda não foi inaugurado. Está te esperando, Miguel. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Por isso criar novos céus e nova terra. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção. Por isso, novos céus e nova terra, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme. Por isso, novos céus e nova terra. E está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos temos, mas está certo. Mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos. Por isso, novos céus e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra tem que passar esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção do nosso corpo. Sabe o que vai acontecer com a gente? Nós estaremos diante de Deus. Diante de Cristo Jesus, um homem ressuscitado. E nós, ou ressuscitados, porque passamos pela separação deste mundo, morremos neste mundo, ou transformados, se encontrarmos com Cristo nos ares. É isso que acontecerá conosco. Então, tudo vai ter que passar. Essa terra corrompida não é para salvos glorificados. Tudo bem? Um dia, nós fomos salvos. E por sermos salvos, nós fomos justificados e santificados e regenerados de uma vez por todas. É o primeiro tempo da salvação. Você se encontrou com Cristo, ou como eu gosto de falar, o Senhor Jesus me encontrou e me agarrou, e eu não posso ir mais embora. O primeiro tempo da salvação. Nesse momento, foi em um momento, Ele te justificou, te santificou, e te regenerou, de uma vez por todas. Muito bem. Você é uma nova criatura. Aí vem o segundo tempo da salvação, que é o que eu e você nós estamos passando por esse tempo agora. Hoje, durante o dia, nós estávamos nesse processo. E amanhã continuaremos. Santificação. Separados do mundo para Deus. Ô, mas você não falou que a gente já foi santificado? Claro. A gente foi separado da morte para a vida. A gente foi separado da perdição para estar com Deus. Santo de uma vez por todas. Agora no processo de santificação. Separados do mundo para Ele. E o terceiro tempo da salvação é a glorificação. Muito bem. Corpos glorificados
estaremos com Ele para toda a eternidade. E aí, não podemos viver nesse mundo. O texto está dizendo, o primeiro céu e a primeira terra já passou. E aí vem uma parte um pouco difícil para nós, porque ele fala, e o mar já não existe. O mar já não existe. Ué, Neil, mas por que a árvore não existe também? Ué, por que o deserto não existe? Por que ele não vai falando essas coisas? Porque somente o mar. O mar é tão bom, quando chegar no céu, eu estava até pensando em dar uns mergulhos. Hein? O pessoal de vez em quando não gosta que eu falo assim, né? Mas eu acho que o céu vai ser mais legal que aqui. Eu acho. O que você acha? Mas é que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Mas como a gente não tem essa ideia, porque se o meu olho não viu, o meu ouvido não ouviu, eu não sei o que é. Então tem que comparar com as coisas aqui. Você gosta de nadar? Se não tiver água para a gente nadar lá, deve ter uma coisa melhor. Você entendeu? Você gosta de bater um futebol? Jogar um vôlei? Frescobol? Golfe? Se não tiver essas coisas lá, tem que ter uma coisa mais legal. Porque lá é melhor. Mas agora vamos voltar e olhar para essa parte aqui. E o mar já não existe. Não pode ser a água que a gente está falando, bebendo, né? Fala a verdade. Não pode. Porque, por exemplo, verso 6. E disse-me mais, aqui está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água viva. Então, peraí, e o mar já não existe. Ah, mas a gente não bebe água salgada, tá joia. Então quer dizer que isso significa que só vai ter água doce? O que é o mar já não existe? Muito bem. Quando a gente lê um livro como o livro de Apocalipse, a gente pega alguns profetas que têm textos apocalípticos, né? Tem profetas que têm textos apocalípticos. Nós precisamos prestar atenção na simbologia. E assim, a gente não sabe como é lá. De novo céu, nova terra, a gente não sabe. A gente sabe como é a terra. Mas quando a gente olha para as coisas assim, descrevendo, tem coisas que parece que tem aqui e tem lá. Por exemplo, pessoas. Tem aqui e tem lá. Aí, olha, por favor, hein? O pessoal, falaram que eu briguei com os pais de pet. Eu não briguei com você. Tá bom? Eu não briguei com você que chama o cachorro de filho. Eu não briguei. Tá? Tá joia? Aqui, eu vou falar bem hoje, tá vendo? Hoje eu vou falar bem. Tá? Eu não estou falando que o seu cachorro vai estar no céu. Não estou falando isso. Né? Fala assim, o cachorro não vai estar no céu. Para mim, tanto faz. Se o pastor Viana, ele falou, se ele for capacho, tá bom? Eu falo, se o cachorro estiver no céu, para mim também tá bom. Pronto, tá tudo bem para mim. O que importa é eu estar lá. É eu estar lá, irmãos. E se eu não tivesse, o que você vai fazer? Olha, eu não vou fazer nada. Porque cada um vai dar conta de si a Deus. Está vendo todo mundo aqui? Cada um de nós vai dar conta de si a Deus. Cada um. Aí, aquele negócio que eu falo. Como igreja, eu e o pastor Viana vamos ter uma conversa mais particular com Deus? Mas tenha certeza, irmãozão. Mas não tem moleza. No meu casamento, eu e Marola, vamos tá lá? Ah, mas pode ter certeza para dar conta dos nossos filhos também. Ah, você foi mãe, você foi esposa, e eu vou falar de mim, né? Eu sou marido, esposo, vai ter que se virar. Mas assim, o negócio de chegar lá, porque o chato é a Marola chegar, e quando ela olhar do lado para dar conta do casamento, eu não estou lá. Não, eu estou, pode me esperar. O que importa é eu ir. Certo? Então vamos lá. O Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele volta num cavalo. Aí você fala assim, mas isso é simbólico. Ué, dá para ele voltar num cavalo ou não dá? Ah, meu amigo, qual o problema? Se ele vai descer do cavalo, né? A Bíblia está falando isso, é só olhar o texto. Ué, tá vendo? Tem fonte. Não tem? Tem fonte, está aqui. Tem casa lá.
certo? Tem cidade lá. Tem uma cidade lá. E é isso que é um negócio assim que eu preciso entender esse negócio. É uma coisa que eu preciso entender. Eu vou só comentar e não vou me aprofundar nisso. Como é que o mundo começa? Rapidinho, me ajuda. Como é que ele começa? Não, tudo bem, é lógico, no princípio criou Deus, mas como? Eu estou falando de uma cidade. Ele começa numa cidade? Ele começa num jardim. Quem é que inventa a cidade? O próprio pecador que inventa a cidade. Só que no final de tudo, Deus permite que a gente more naquilo que a gente inventou. Mas eu vou aprender isso ainda. Eu vou aprender isso aí. Isso é um negócio que está na minha cabeça há muito tempo. Por que Deus não fez lá um jardim como era no começo? Ele deixa a gente morar naquilo que a gente inventou, porque a gente pecou. Tem cidade lá. Mas o mar já não existe. Então vamos lá. Mar, neste texto aqui, representa o mal. Então, olhe só comigo esse versículo. Por exemplo, vá para o capítulo 12, vamos buscar uma resposta no próprio texto aqui. Capítulo 12, verso 15. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Depois você lê o capítulo 12. Tá? Tá joia? Verso 1 do capítulo 13. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Mar, quantidade de água atrás dos santos, isso tudo significa o mal. Por isso que o texto está dizendo, e o mar já não existe. Porque ele está falando para nós que este lugar é um lugar de bondade, não de maldade. E ele está falando que o mar já não existe. Muito bom. Verso 2. Então a Bíblia diz no verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Muito bem, se o primeiro céu já se passou, o primeiro céu e a primeira terra, passaram, agora tudo está pronto para que a cidade seja habitada. Eu estou dizendo a você que essa cidade ainda não foi inaugurada, porque, claro, irmãos, nós precisamos estar lá, todos os salvos de todas as épocas. Então, por exemplo, vamos lá. Quando eu digo que essa cidade ainda não foi inaugurada, é porque, afirmando que todos os salvos de todas as épocas ainda não podem estar lá, os mortos ainda não ressuscitaram. Cristo não voltou pela segunda vez para que os mortos ressuscitem corpos glorificados e estejam lá. Nós ainda estamos passando por isso daqui. Nós ainda iremos ter nossos corpos glorificados. Então, já pensou? Se a cidade é inaugurada somente com os irmãos do Novo Testamento que morrem? É por causa disso. Mas, olhando para o texto, a Bíblia está dizendo que o novo céu e uma nova terra vão surgir. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e agora a gente tem uma cidade que desce, irmãos, que desce do céu. Ótimo. Essa cidade, a Bíblia está falando para nós também que ela é preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Por favor, quem é a noiva de Cristo? A igreja. Só que um monte de casa, um monte de prédio, um monte de rua, carros, semáforos, supermercados, padarias, escolas, ponha o que você quiser em qualquer cidade. 100 pessoas, se não tiver ninguém lá.
tiver ninguém, aquilo é o quê? Uma cidade abandonada, uma cidade deserta. Uma vez, uma irmã em Cristo, né, ela não faz parte dessa igreja, fez parte dessa igreja há muitos anos, falou um dia para mim, agora eu sei quem é a noiva de Cristo. Eu falei, oh, que bom que você sabe, porque é bom saber dessas coisas mesmo, que desde que eu sou menina eu sei. Você descobriu agora? Conta para mim. Ela falou, eu vi em Apocalipse que é a cidade. Falei, não, irmã, espera aí. Tem algum outro texto que fale sobre isso? Não, é só aquele texto, então só tome cuidado. Por exemplo, vamos lá. Israel, no Velho Testamento, tem que tipo de relacionamento com Deus? Quando a gente pensa, é noiva? É o quê? Esposa. Está vendo? Israel, tratada como esposa. Tudo bem? Aí não dá tempo da gente discorrer sobre isso, mas quando for ler os profetas menores, você vai encontrar isso lá, um profeta, que ele teve que casar com uma. Pronto. Tá joia? Então você está lembrando. Tudo bom. Agora a gente está vendo essa cidade aqui. Quem é a noiva de Cristo é a igreja. E o casamento já aconteceu no capítulo 19. Quer ver, ó? Capítulo 19, deixa eu só achar aqui. Por exemplo, verso 9, já direto para o verso 9. Certo? Apocalipse, capítulo 19, verso 9. E disse-me, e escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, parece muito que o casamento ocorre antes do milênio, para depois inaugurar a cidade. Então, verso 9, só para ler completo. E disse-me, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, a noiva é a igreja. A Igreja Batista de Vila São José faz parte da noiva. Ela é noiva. E quem decide quem é essa noiva do Senhor é Ele. Enquanto isso, nós cremos na igreja local e visível. É assim que a gente faz. Voltando para cá, então a gente está vendo agora uma cidade. É claro que uma cidade, para que ela tenha função, tem que ter pessoas. Então, a gente mora nessa cidade e por causa de nós, ela é a esposa adornada para o seu marido. A Bíblia diz no verso 2, e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Certo? Olha o que eu estou falando. Sem descer profundamente no texto. Sem descer profundamente. 30 minutos para falar de 2 versículos. Entendeu? Tinha mais coisa para a gente falar. Mas não dá. Por isso que eu falo para você, estude. Tudo bem? Estude. Tenha dúvida, pergunte. Pergunte para o pastor Viana, pergunte para mim, para alguém que é mais velho de igreja. É assim que a gente vai crescer. Tenha certeza disso daí. Vamos lá? Versos 3 e 4, que eu acho que nós vamos conseguir, pelo menos falar um pouquinho mais da metade do texto. A Bíblia diz, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, quem é essa voz? Por favor, no verso, olha só, no verso 5 está escrito assim, e o que estava sentado sobre o trono disse, no verso 5 é Deus, porque está sentado sobre o trono. No verso 3 não é Deus, mas é alguém com certeza com autoridade. A gente sabe que no livro de Apocalipse, vários anjos aparecem com autoridade para dizer coisas. E não tem nenhum problema. Por exemplo, eu hoje aqui. É claro que eu não estou no livro de Apocalipse, não tenho a autoridade que um anjo de Deus, certo? Ou um enviado do Senhor. Não tenho. No sentido do livro de Apocalipse. Eu sou um homem que fui revestido de autoridade da Igreja Batista de Vila São José para estar diante da igreja, ensinando a igreja, por exemplo. Quando eu falo, irmãos, é o seguinte, olha, é assim, eu e o pastor Viana, eu vou falar um negócio aqui, e é certeza que ele concorda. Duvida que o senhor concorda?
Olha só, se a gente não falar o que está na Bíblia, os irmãos não podem deixar. Não pode deixar. Agora, se eu falo, se ele fala o que é da Bíblia, irmãos, ou a gente muda ou tem alguma coisa errada com a gente. Então, a autoridade bíblica, a autoridade que a igreja pode dar a um homem, por exemplo, para falar em nome de Deus. Através aqui do ensino bíblico. Então, verso 3, não é Deus, mas é uma voz com autoridade. E agora vamos lá? Vocês vão lembrar disso daqui. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o que está escrito na sua Bíblia? Tabernáculo de Deus está com os homens. Aí olha só a próxima frase: pois com eles habitará. Vamos lá? Vamos lembrar disso daqui? Irmãos, o tabernáculo era o que mesmo? Bem rapidinho, não vamos entrar em profundidade, não vamos nem no texto. Só quero saber dos irmãos. O que era o tabernáculo? Mas não tenha medo. Então eu vou perguntar para alguém específico. Não, fala aí, fala qualquer coisa do tabernáculo, você vai acertar, vai, fala qualquer coisa. Opa, olha aí! O tabernáculo, depois o templo, era um lugar. E no caso do AT, do Antigo Testamento, ali, lá dentro, tinha um objeto, um móvel, importantíssimo. Que móvel era esse mesmo? Aí, eu estou falando que vocês sabem. Vocês sabem mais de Bíblia que eu. Ô, gente, eu aprendo com vocês demais. Como é que é o nome do móvel? Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o... Diga trono. Trono de Deus. É lá que Deus habita. Sabe? Quando o sumo sacerdote, ele entra uma vez por ano e fala o nome de Deus. Já pensou? Fala o nome de Deus, irmãos. Não é esse negócio de, ai meu Deus, não tem esse, é falar o nome. Quem é que sabia aquele nome? Poucos sabiam aquilo ali. Você acha que o povo no meio da rua sabia o nome de Deus? Ah, credo, claro que não. O sumo sacerdote sabia, alguns sabiam o nome. Entra no Santo dos Santos, fala com ele, falando o nome, José. Opa, peraí, meu pai, não é assim. Como José, Priscila, a Priscila também, outra Priscila, Ivanise, então só tem Priscila aqui na frente, dá licença, Henrique, Natanael, falando assim, João, você, Alexandre, Darnil, Leandro, Juliana, como a gente fala, o sumo sacerdote entra, claro, com todo respeito, todo temor, fala o nome dele, e a glória dele ali dentro, tabernáculo, muito bem, só que é o seguinte, hoje em dia a gente não tem esse lugar. Hoje em dia a gente não tem esse templo. Não adianta. A gente não tem a mobília. Ela não está mais no meio da gente. E não adianta fazer desenho, não. Aqui tem algum desenho? Não. É porque faz medo, né? Você reclama, depois tem no seu também, né? Desenho, maquete, não adianta isso aí. Não adianta, irmãos. Olha, eu vou te falar um negócio. Tem gente que acha que sabe onde está esse móvel. Já pensou nisso? Ele acha que ele sabe. E sabe o que eu faço? Eu fico quieto. Porque se esse povo tiver certo, vai ser muito mais fácil enganar. Você já pensou? Se na escavação um dia conseguirem escavar o lugar que eles falam que está, e escavar com cuidado, de repente achar a Arca da Aliança, rapaz, isso aqui dá um negócio aqui em mim que vocês não sabem. O trono de Deus. Onde Deus aparece. Onde Ele fala. Ele enche o templo e ninguém consegue mais ficar em pé. E Ele permite que aquele homem naquele dia entre. Oh, meu Pai eterno. É muita misericórdia. É muita misericórdia. Ele permite que entre. O tabernáculo, só que daí é o seguinte, muito bem, o texto está falando para nós o quê? E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará.
Muito bom. E vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mal já não existe. E agora ele quer habitar conosco. Ele vai habitar no meio da gente. Ô Neil, mas ele não está aqui? Claro que ele está. Ué, ô Neil, ele não está aqui, ó. Tá. Só que o nosso relacionamento com ele, onde o mal já não existe mais, opa, é diferente, meu irmão. Pode ter certeza que é diferente. Não é como aqui. Irmãos, talvez você está sentado do lado da pessoa que você mais ama. Talvez. Aí teve até uma que olhou com um sorriso. Eu te amo. Olha só, legal. Até mostrou o sorriso pro gato. Tá vendo? A gente briga com essa pessoa. É a pessoa mais importante da nossa vida. Ô, Neu, não é sua mãe? Em segundo. Perdeu o cargo. Tadinha. E você briga com essa pessoa. Como é que você pode brigar com essa pessoa? Ô, Neu, você nunca briga? Eu sou o pior de todos aqui. Oh, Deus eterno. Entendeu? A pessoa que você mais ama, você briga. Esse mundo, ele não é digno de Deus habitar desse jeito conosco. Porque lá, o mal não existe mais. Mas aí a gente olha para o AT, para o Antigo Testamento, e vê Deus habitando. A gente olha agora para o Novo Testamento, e sabe o que acontece? João, capítulo 1, uma mensagem, não foi porque eu preguei não, mas que mudou minha vida, sabe, irmãos? Quando eu estava estudando o texto bíblico, João 1, lembra disso aqui? Vamos lá? Verso 14. A Bíblia diz, e o verbo, se você lembrar do verso 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí no verso 14, o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Quem? Jesus. Só que no verso 1 diz que esse que se fez carne era o verbo, e estava com Deus e era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fica aí em João. Fica em João, tá? Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. O tabernáculo. Onde Deus habitou nessa terra. Ele está entre os homens, e a Bíblia está falando, pois com eles habitará. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele era o próprio tabernáculo. Lá era o próprio Deus caminhando entre nós. E hoje em dia, porque ali é assim, a mobília, na época de Cristo, a mobília não existia mais no templo. Então, por exemplo, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, é claro que a gente não sabe o que acontecia ali, mas a Arca da Aliança não estava lá. Mas eu sei que Deus é misericordioso. Por exemplo, Ele permite que Zacarias entre ali naquele lugar, já pensou? E fique mudo. Então eu prefiro baixar minha cabeça e me submeter ao Senhor Deus, do jeito que Ele quer trabalhar. Mas Jesus vem. Precisa do templo? Não. Porque você é o templo, eu sou o templo. E Ele habita aqui. Por meio do Espírito. Mas isso eu tenho que passar correndo. Tá? É só para lembrar. Ele habita aqui, por meio do Espírito. Só que, chegará um dia que nós não precisaremos ser mais templo do Espírito.
chegará um dia que não haverá mais templo, não haverá mais essas coisas. Por quê? Porque Deus estará no nosso meio, literalmente. Neil, mas ele está literalmente. Tá bom. Se você está falando para mim que é aqui, na sua cabeça, com todos os assassinatos que você já cometeu na sua vida, ou você nunca pensou em agredir alguém? Hein? Será que só eu fico bravo no trânsito? Por exemplo, vou perguntar para a Priscila se essa pequenina pessoa, essa aqui, ó, já ficou bravinho no trânsito? Já! Aí você quer falar para mim que eu e o Ricardo, literalmente Deus está aqui. É a mesma coisa do verso 3 de Apocalipse 21. Não é possível. E somos a habitação do Santo Espírito. Tudo bem? Mas não é a mesma coisa. Porque eu te digo o seguinte: se o Senhor Jesus, ele sentasse do lado, ele mesmo, e a gente começasse a dirigir e ousasse ficar nervoso, ele olhasse para nós e falasse: calma, rapaz, não tem homem aqui que não ficasse, tá joia? Não tem, ó, tia, brava, tô bravo, ó, olha, outro brabão ali, ó, tá bem, que mais, tá aí, ó, brabão, não tem homem que olha para aqui e fala: fique quieto. Eu duvido. Quando o Senhor Jesus fala assim: Neil, perdão, na hora. Não tem isso aí. É o próprio Deus diante da gente. O próprio Deus. Ele está habitando aqui de uma forma, da forma mais especial que já aconteceu na história da humanidade. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E você pode, mais uma vez, dizer: mas, Neil, ele é o nosso Deus. E eu digo amém. Agora vamos lá, voltar para o verso 1. Tá bom? Eu digo amém para você. Quando você fala assim: Neil, ele é o nosso Deus. Amém. O verso 1 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar, ou o mal, tá bom? Já não existe. Hoje em dia, hoje, salvos em Cristo Jesus, que Deus seja louvado, que todo mundo aqui seja salvo em Cristo Jesus. Então, salvos em Cristo Jesus, aqui, somos salvos do poder do pecado. Somos salvos do poder do mal. O pecado, o mal não tem poder sobre nós. Então, vem Deus e declara que somos justos. É isso que ele fala: declara que nós somos santos. Mas lá, nos versos 1, 2 e 3 de Apocalipse 21, o mal já não existe. Sabe o que significa isso? Que além de salvos do poder do pecado e do poder do mal, agora, no verso 3 de Apocalipse capítulo 21, nós somos salvos da presença do pecado e da presença do mal. É isso que nós somos salvos agora. A nossa vida é diferente quando estivermos na condição do verso 3 de Apocalipse 21. É salvos da presença, do poder e da presença do pecado. Do poder e da presença do mal. E aí, Deus habitando entre nós, nós verdadeiramente seremos o seu povo e ele será nosso Deus. Hoje em dia, nós somos povo de Deus e ele é o nosso Deus, mas não na plenitude que ele quer e ele merece. Eu fiquei feliz de ver a igreja do jeito que está hoje. Está mais cheia do que em outros momentos. Fiquei feliz.
Mas é assim, irmãos. Quando tiver uma celebração no céu, posso te contar uma coisa? Ninguém vai faltar. Tá joia? A gente não vai ter a vontade de faltar. Não existirá dificuldade para a gente arrumar um motivo para faltar. Quando o Senhor Jesus convidar a humanidade para alguma celebração, todos nós iremos. E sabe de uma coisa? Espero que todos estejamos lá em todas as celebrações para toda a eternidade. No milênio, onde o poder e a presença do pecado, elas ainda serão diminuídas em toda a humanidade, no final vai ter gente que vai rejeitar. Então eu entendo que hoje a gente não cumpre as coisas. Só que não vai dizer que a nossa condição de povo de Deus e de Deus ser nosso Deus é a de Apocalipse capítulo 21. É só isso que eu estou falando. É só isso. A condição é diferente. O mar ainda existe, o mar de Apocalipse, tá? Ainda existe ou não? Existe. O mal ainda existe? Apocalipse 21 não existirá mais. Então, versos 3 e 4, e ouvi uma voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens. Ótimo, pois com eles habitará. Essa foi a vontade de Deus no Antigo Testamento. Foi a vontade de Deus quando Cristo esteve aqui. É a vontade de Deus, do Santo Espírito habitar em nós, e por meio do Espírito o Pai e o Filho habitar em nós. Só que lá Ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o nosso Deus. Uma palavra de esperança, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muito bem, irmãos. A gente está vendo aqui que a fonte, né, uma parte da fonte do sofrimento, ela vai ser aniquilada. Não vai existir isso daí. Hoje, de tarde, estava com uma pessoa e dei aquele exemplo. Vamos imaginar que alguém morra. Você gosta muito dessa pessoa. Você gosta muito. Vamos pensar assim, que você gosta. Pelo menos eu acho, que você gosta de mim. Morri. Será que alguém aqui vai chorar? Vai, não vai? Mas pelo menos Marola chora. Chora. Ela vai sentir saudade de mim. Eu falo para ela isso aí. Não é que eu sou metido, é que eu acho que eu sou um cara legal para ela. Bom, já pensou? De repente chega a notícia, olha, o seu esposo faleceu. Aí ela pega e... será que eu devo ficar triste? Não. Hein? Será? Alguém aqui já perdeu uma pessoa de morte mesmo? Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, alguém? Pouca gente? Tudo bem. Naquele dia, você ficou raciocinando, será que eu choro ou não? Se você é um cara que chora, que nem eu, chorou. Entendeu? Não tem esse negócio. Eu acho que eu vou ver se ele merece que eu me entristeça. Não foi isso que aconteceu. Você caiu. Tem um homem que está aqui hoje. Aqui. Claro que eu não vou dizer quem é. No dia que a mãe dele morreu, eu olhei para ele e falei assim, é para você ficar calmo, porque os outros vão precisar de você. Ele olhou para mim, quer dizer, nem olhou, né? Falou, chorando. O problema é que eu não consigo ficar calmo. Falei, tá certo, pode chorar e deixa que eu resolvo o resto. Eu não consigo parar de chorar. Eu não consigo parar de tremer. Eu não consigo parar de soluçar. Eu não consigo, ele falou. Não existia palavra que consolava. Não existia. Só que daí vem o texto bíblico e fala para nós. A fonte da tristeza... desculpa, eu bati aqui, né? A fonte da tristeza será removida.
você não terá motivo para ter lágrimas. Porque é claro que você pode ter lágrimas de alegria, mas só que, irmãos, não é isso que o texto está falando para nós. Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, porque não vai existir mais Jó capítulo 3 na nossa vida. Deus limpará de nossos olhos toda lágrima, porque não vai existir mais a cruz. Não vai existir mais traição. Não vai existir isso aí. Então Cristo sofre porque é traído, Cristo sofre porque é abandonado, Cristo sofre por causa da dor. Lá não tem isso. E o problema de todos nós, não vai ter mais aqui. Por quê? Porque, olha só, e não haverá mais morte. Não tem mais isso. Lá, irmãos, não vai haver pranto, não adianta. Você não vai ver alguém num estado de choque que te faça sofrer também. Não vai haver isso daí. A fonte da tristeza será retirada. A Bíblia continua, nem clamor e nem dor. E a Bíblia está falando para nós, porque já as primeiras coisas são passadas. Joia, vou parar aqui. Certo? Mas eu quero ler o texto. E só fazer alguns comentários. Falei para vocês que se não desse tempo eu iria ler. Agora é Deus que fala. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas... não, tem uma coisa que eu preciso falar. Eis que faço novas todas as coisas. Eu preciso falar isso aqui. 5 minutos. Ó. Mas as coisas já não foram feitas novas? Eu começo. E eu não quero ver ninguém aqui de boca fechada. Vamos ver. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque as coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Não é isso? Olha, aquele lado ali tá bom, hein, de Bíblia. Ótimo. Então, peraí, então teve nova, tem coisa nova aqui. Tem coisa nova. Então é o seguinte. Você vai olhar para dentro de você agora e vai fazer um exercício bem rapidinho. Será que as pessoas mais próximas de mim têm visto, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, na minha vida? Ou as pessoas têm dito para mim, você não muda mesmo? Isso tem acontecido? Porque as coisas novas já começaram sim, irmãos, eu sei disso. Só que elas não estão completas. Mas digo novamente, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. A luz da aurora chega de uma vez? Chega ou não? Não. A luz da aurora não chega de uma vez. E o texto é lindo. Porque a vereda do justo, né, o caminho, ele está caminhando. Né, se converteu e é chamado de justo por Deus, ele está caminhando. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando de uma vez, não, vai brilhando mais e mais. Né? Lá vem, hein, o sol nascendo e você está esperando por ele. Ele vem fraquinho, ele vai brilhando mais e mais. Aí a Bíblia fala até ser dia perfeito. Esse é o nosso objetivo. As coisas novas já começaram e a gente tem que melhorar mais e mais. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. Pronto. Tá, Jesus Cristo? Jesus Cristo. Obrigado, irmão Venâncio. Aí, pronto. Já marcou na Bíblia, fez bem. Está vendo? Então vamos lá. As coisas novas já começaram? É óbvio que já, irmãos. Ah, mas, peraí. Claro que já. Mas aí, ele está falando que ainda vai ter mais. Porque os olhos não viram e os ouvidos não ouviram o que Deus preparou para nós. Deus te abençoe a crer nisso e querer isso mais e mais e mais e mais. E a Bíblia está falando, e disse-me, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis.
Isso é muito bom a gente saber. E disse-me: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa porque ele começa todas as coisas. O ômega porque ele termina. Sempre lembrando, alfa é a primeira letra do alfabeto grego. No início ele faz tudo. O ômega é a última letra do alfabeto grego. Então no final ele termina tudo. E ele é o alfa, é o ômega, porque durante a história ele é soberano. Vamos lá, tá bom? Deixa eu continuar aqui. A quem quiser, agora vem o apelo. Que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Entregue sua vida a Cristo. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador nessa noite. Talvez você já até fez isso e não declarou. Declare. Declare essa noite que Ele é seu Salvador. Sabe por quê? Porque Ele já te deu da água da vida. E quem vencer? E aí a gente teria que ir em vários textos em Apocalipse que fala, aquele que vencer, aquele que vencer. E aí a gente não pode esquecer que no Novo Testamento está escrito que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus. E ao que vencer, é aí que vem, né? Esse verso 7 e 8 merece um estudo à parte. Porque daí vem o contraste na finalização dessa perícope. Porque aqui nós temos vitoriosos e covardes. Verso 7 fala dos vitoriosos. Verso 8 dos covardes. Quem é você? Você vai ser chamado do quê? No dia que você se encontrar com Deus. Eu vou ser chamado do quê? No dia que eu me encontrar com Deus. Porque eu quero dizer que em Cristo Jesus serei chamado de vencedor. Verso 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Nesse lugar, até o inferno será lançado. O inferno será lançado nesse lugar. Por isso que eu digo, o inferno ainda não foi inaugurado. O que é a segunda morte? Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite, que você tenha uma boa semana, que você tenha uma boa vida com Cristo. Tá? Nós vamos orar, depois o pastor Viana vai vir aqui, dirigir essa parte para a gente, e o grupo de louvor vai cantar uma canção. Pai Celeste, eu peço que o Senhor abençoe, ó Pai, a Tua palavra, nos ajudando a aprender mais e mais sobre ela, ó Pai, e assim poder compartilhar com todos, com aqueles que precisam de salvação, com aqueles que precisam, ó Pai, de uma decisão como crentes, daqueles, ó Senhor Deus, que estão afastados, daqueles, ó Pai, que de alguma forma estão tristes nessa terra, ó Pai. Que nós possamos aprender a nos regozijarmos no Senhor, a nos alegrarmos em Ti e a passarmos pelas dificuldades desta terra, ó Senhor Deus, contigo, sempre olhando para o Senhor. O Senhor cuida de nós, nós sabemos disso. Quando estamos nessa terra, nós estamos, ó Pai, ainda na presença do pecado, ainda na presença do mal. Tenha misericórdia e nos abençoe a também sermos agentes do bem, ó Pai, de salvação, de amor, ó Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.